Também A Mecânica da Salvação, de Silas Daniel. Muito bom esse livro. E com a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Amém? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. E é muito interessante esse tema de hoje, porque ele tem dividido opiniões, né, principalmente aí entre os grupos arminianos e calvinistas, certo? Algumas divergências de entendimento com relação a como que se dá a eleição, né, e a predestinação. Para você, se alguém aí não tem muito conhecimento desses assuntos, dessas divergências, nós temos aí a ideia calvinista, por exemplo, de que a eleição ela é incondicional, né? Ou seja, Deus elege incondicionalmente as pessoas e sem nenhum critério, obviamente. E a predestinação, ela, em alguns pontos, alguns calvinistas acreditam que é dupla predestinação. No entender deles, Deus predestinou alguns para a salvação e alguns para a perdição eterna, certo? Mas nós vamos olhar esses pontos de acordo com a nossa visão, né? De acordo com o nosso entendimento com relação ao que as Escrituras nos diz com respeito à eleição e predestinação, ok? Então, se você puder, né, e ter uma caneta, um papel, caneta aí para você anotar alguns termos que são importantes para esta aula, nós vamos começar conceituando o que é eleição e o que é predestinação, certo? O que é eleição e o que é predestinação. Vamos começar no nosso texto áureo. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5. Okay? A verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então tem algumas palavras-chave aqui que vai dar o norte para o nosso entendimento, né? Que vai ser base aí para o nosso entendimento. Por exemplo, a palavra aqui, presciência. Anote essa palavra aí e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, então o que é eleição, né? Eleição é o ato de Deus escolher alguém. O ato de Deus escolher alguém. Então Deus elegeu, Deus escolheu. E o que é predestinação? Predestinação é o destino que foi já estabelecido, que já foi pré-ordenado para esses eleitos, certo? Então, Deus elege e predestina. Então, nós vamos ver, com relação à nossa visão arminiana, quais são as bases dessa eleição, certo? Quais são as bases dessa eleição? Segundo o calvinismo, nós já falamos aqui, que a eleição ela seria incondicional, né? Não havia nenhum critério, Deus apenas pela sua soberania olhou e escolheu quem ele quisesse escolher. Obviamente Deus é soberano e pode fazer todas as coisas. Porém, nós acreditamos, segundo a Bíblia Sagrada, que não foram esses critérios que Deus usou. Deus não elege simplesmente pela sua soberania, né? Deus não elege simplesmente porque eu quero esse e eu não quero aquele,
eu aceito esse, eu rejeito esse, e assim por diante. Dentro da nossa visão, não é assim que Deus elege as pessoas, né? Dentro nossa visão. Então vamos lá. Olha o texto bíblico aqui, é o texto base, que se encontra em Efésios, no capítulo 4, ou no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Vamos fazer uma leitura desse texto, começando do versículo 4, ele diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Então, note que dentro desse texto, Paulo dá algumas, vamos dizer assim, Paulo ele traz algumas palavras que nos levam a entender, né, como se dá essa eleição e quem são os eleitos. Quem são os eleitos? Né? É um ponto importante. Então vamos lá, como se dá essa eleição? Primeiramente, Paulo vai dizendo assim, ó, como também nos elegeu nele. Então, a eleição, os eleitos são aqueles que estão em Cristo. Nos elegeu nele. Ou seja, não está escrito aqui que nos elegeu para ele. Certo? Deus não pegou indivíduos e disse assim, você vai ser salvo, você vai ser salvo, você vai ser salvo, então venha para cá. Não. O que o texto está dizendo aqui é que em Cristo nós fomos eleitos. Em Cristo. Tá certo? Então, nos elegeu nele. Então, a eleição, ela está condicionada, é por isso que nós chamamos o termo de eleição condicional, enquanto os calvinistas vão dizer eleição incondicional, nós vamos trazer o termo eleição condicional. Por quê? Qual é a condição para esta eleição? A condição é estarmos em Cristo, certo? Então Paulo ele vai trazer sempre, toda vez que ele vai falar da eleição, ele vai falar em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então nós somos eleitos quando estamos em Cristo, certo? Então dentro desta ótica, a nossa eleição, ela não é individual. A eleição não é individual, certo? A eleição ela é corporativa. Como assim? Quem são os eleitos? São aqueles que estão em Cristo. Quem são aqueles que estão em Cristo? A igreja. Então Cristo, ou Deus elegeu em Cristo a igreja, certo? A eleição ela é corporativa. Então, diferenciando da visão calvinista, que a visão calvinista acredita que Deus elege indivíduos, né? Deus elege pessoas individualmente. Dentro de um grupo de pessoas haverão aqueles que foram predestinados à salvação e aqueles que foram predestinados à perdição. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, e nesse texto aqui nós temos base para pensar assim, a Bíblia mostra que a eleição ela é corporativa. Então Deus elegeu um grupo. Que grupo é esse? Aqueles que estão em Cristo.
aqueles que estão em Cristo. Vamos ver com cuidado isso aqui? Vejam só, a partir do versículo 4, olha só o que Paulo fala. E como também nos elegeu nele. Paulo não está individualizando esta eleição. Paulo está colocando essa eleição de forma coletiva, como quando ele diz, nos elegeu nele. Ele continua, né? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, se você for olhar todo esse texto, Paulo está falando sempre no plural. Sempre no plural. Olha só. E nos predestinou. Nos fez agradáveis a si mesmo. Em que temos a redenção. Tá certo? De tornar a congregar em Cristo. Fomos feito herança. Havendo sido predestinados. Eu estou pulando aqui só pegando os termos, as frases, né? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, do versículo 4 até o versículo 12, Paulo trata essa eleição como sendo coletiva, certo? Então, dentro da nossa visão arminiana, a eleição ela não é individual, a eleição ela é coletiva. E quais são os parâmetros para esta eleição? Qual é digamos assim, como se dá essa eleição? Primeiramente, nós precisamos estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, daí por diante, vários textos bíblicos vão mostrar que essa eleição, ela está condicionada a estarmos em Cristo, certo? Portanto, a eleição, ela é condicional. Outro ponto. Segundo a presciência de Deus. Anote esta palavra, presciência. Presciência. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. O que seria presciência, portanto? Presciência, do grego prognosco ou prognosis, que quer dizer saber de antemão, conhecer de antemão. Ou seja, Deus já sabe, obviamente, senão ele não seria Deus, né? Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Ele previu essa fé desde a fundação do mundo. E como é que a gente tem base para isso? Vamos abrir o texto bíblico em 1 Pedro, né? 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 2, ele vai dizer assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus, certo? Logo aí na parte A do versículo, Pedro está dizendo que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus sabe desde a eternidade passada, Deus sabe desde o início de tudo, que nós seríamos eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, o conhecimento pré-estabelecido de Deus, certo? Então, temos um outro texto também que é muito interessante para corroborar essa ideia, que está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 29, ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, onde é que está a chave aqui? Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, prognosco, conhecer antes, né? Então, Deus elege segundo a sua presciência. Os calvinistas vão dizer que Deus elege segundo a sua soberania. Ele escolhe, obviamente que uma forma bem simples de falar, ele escolhe de forma aleatória. Mas de acordo com o que nós vemos aqui nas Escrituras, Deus elege segundo o pré-conhecimento de todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer no futuro, obviamente. Deus sabe se eu vou permanecer firme até o fim ou não. Se ele não soubesse, ele não seria Deus, obviamente, né? Então, e é interessante falar sobre isso, porque Deus conhece
o futuro. Deus sabe o que vai acontecer no futuro, não porque ele predestinou o futuro. Não porque, como até nas Institutas de Calvino, ele vai dizer que se você tropeça numa pedra foi porque Deus predestinou que você fizesse aquilo. Então, na visão deles, como até Marcos Gancronato estava falando um tempo, eu vi ele falando em um debate, que existe o corredor da história. Existe um corredor da história e que Deus foi quem colocou esse corredor da história e ele é quem vai ditando cada coisa que vai acontecendo neste corredor da história, né? Mas o que nós vemos, na realidade, é que Deus, ele conhece, ele sabe de antemão o que vai acontecer, né? Chamado, portanto, de presciência, a presciência de Deus. E Deus conhece até mesmo aquilo que é chamado em teologia de futuro contingente condicional. O que é um futuro contingente condicional? É aquilo que poderia acontecer se eu tivesse tomado uma certa decisão, né? Qual é a base bíblica para isso? Davi, ele estava, por exemplo, na cidade de Keila, ele havia livrado aquela cidade e tal. Logo depois que ele formou o exército dele ali, saindo da caverna de Adulão, ele foi e livrou a cidade de Keila, e ele ficou sabendo que os filisteus, que Saul, não era os filisteus ainda não, era Saul que era o inimigo de Davi aí ainda. Saul viria contra Davi, e Davi vai consultar o Senhor e pergunta para o Senhor: Senhor, se eu ficar aqui nessa cidade, os habitantes dessa cidade vão me entregar para Saul? E o Senhor fala: sim, se você ficar aqui, eles vão te entregar para Saul. Se Saul me pegar, ele vai me matar? Deus diz: sim, se Saul me pegar, ele vai te matar. Aí o que acontece? Davi sai da cidade, certo? E Davi é poupado. Então, se ele tivesse ficado na cidade, aqueles cidadãos ali iriam entregá-lo para Saul e ele seria assassinado. Só que como ele saiu da cidade, nada disso aconteceu. Então Deus já sabia o que iria acontecer se Davi tivesse ficado naquele lugar. Isso é chamado de futuro contingente condicional. Que Deus sabe até o que poderia acontecer se a gente tivesse tomado certas atitudes. E isso faz parte da onisciência de Deus, certo? Da onisciência de Deus. Então Deus sabe as coisas que vão acontecer sem ter a necessidade de manipular para que aquelas coisas aconteçam, sem ter essa necessidade. Ele já sabe tudo que vai acontecer, certo? Então, dentro desse atributo divino, que é a sua onisciência, existe também a presciência com relação aos eleitos. Então, Deus previu que Deus sabe de antemão aqueles que vão aceitá-lo, aqueles que vão receber a graça, aqueles que vão receber a salvação pela fé. Deus já sabe, se não, ele não seria Deus, ok? Então, mas que fique claro pelos textos que nós apresentamos aqui, que essa eleição ela se dá segundo a presciência de Deus, certo? E ela aconteceu desde a fundação do mundo, né? Então, é por isso que nós falamos que é segundo a presciência, porque Deus já sabia que Adão iria pecar e por isso já providenciou a salvação. Já providenciou a salvação mesmo antes do homem pecar. Nós não acreditamos, conforme os calvinistas acreditam, de que Deus ele decretou a queda de Adão. Ficaria uma questão muito complicada quando nós usamos essa ideia, quando nós afirmamos essa ideia. Por quê? Porque, de acordo com os irmãos calvinistas, eles vão dizer assim, que Deus decretou a queda de Adão, mas ainda assim Adão é o responsável pela queda. Fica um negócio complicado de se entender. É como se, por exemplo, se Deus decretar alguma coisa para uma pessoa, para acontecer com essa pessoa de forma alguma vai conseguir fazer diferente, né? Então, como que essa pessoa, como que nessa ideia aqui, como que Adão é o culpado pelo pecado se Deus decretou a queda de Adão?
fica complicado consentir com esse pensamento calvinista. O que nós sabemos é que Adão tinha o livre-arbítrio para escolher pecar ou não pecar. E nesse sentido, Adão escolheu pecar, certo? Adão escolheu pecar. Por consequência da queda de Adão, o homem se afastou de Deus, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, tal. Então, por conta desse pecado, dessa transgressão, o pecado entrou no mundo e com ele a morte e tudo que há de ruim entrou no mundo pela porta aberta pelo pecado. E Deus, sabendo de antemão que o ser humano iria pecar, ele então provê a salvação para esse ser humano. Então, essa eleição, ela se deu antes mesmo da fundação do mundo. Por quê? Baseado na presciência de Deus. Presciência, ok? Então, de acordo com o que nós já vimos aqui nos textos que nós lemos, né? Quando nós lemos aqui de forma pausada, de forma bem explicadinha aqui os versículos do 4 ao 12, onde Paulo usa sempre o plural para falar com relação a essa eleição. Então nós entendemos que a eleição ela é corporativa, certo? A eleição ela é corporativa, ou seja, abrange todos aqueles que estão em Cristo, certo? Todos aqueles que estão em Cristo. Aí tem uma observação interessante, que Deus também faz eleições individuais. Só que as eleições individuais, quando Deus elege individualmente, não é com aspecto de salvação. Quando Deus elege individualmente, tem um aspecto ministerial. Como é que é isso aqui? Dentro desses eleitos, né? Dentro desses eleitos aí para a salvação, Deus elege alguns para o santo ministério. Por exemplo, alguns para profeta, outros para pregadores, mestres, pastores e assim por diante. Então existe essa eleição individual, mas tem um aspecto ministerial, certo? Não quer dizer que Deus elegeu individualmente pessoas para a salvação e pessoas para a perdição. Não. Essa eleição ela é corporativa, ela é para aquele grupo que está em Cristo, porque a eleição, a base da eleição é Cristo. Cristo é que é o eleito, certo? Então, nós temos vários exemplos bíblicos que vai falar com relação a isso, que Cristo, ele é o eleito, Cristo é o Filho amado, a salvação se dá por ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, todo aquele que está nele, aquele que está em Cristo, está predestinado para a salvação. Aquele que está em Cristo está predestinado para a salvação, certo? E é válido notar, nós vamos falar da eleição, da predestinação mais um pouco aqui à frente, mas é válido notar que na Bíblia não existe predestinação para o inferno. Você não vê predestinação para o inferno na Bíblia. Quando você fala de predestinação, a predestinação está falando da salvação dos eleitos. Está entendendo? Então, aí tem o pensamento calvinista de que, primeiro, aqueles que, mesmo sendo calvinistas, mas não acreditam na dupla predestinação, a dupla predestinação é aquelas que alguns são predestinados ao céu, outros são predestinados ao inferno, eles usam o conceito da predestinação assimétrica. A predestinação assimétrica é o seguinte: já que existe um grupo predestinado para o céu, então existe um outro grupo predestinado para o inferno. Ou, se existe um grupo predestinado para o céu, é porque o outro grupo foi abandonado à própria sorte, certo? Porque o pensamento é o seguinte: já que todos pecaram, o ser humano ele já está perdido, todo ele está perdido. Então, Deus não tem nenhuma responsabilidade em salvar o ser humano. Esse é o pensamento. Então, Deus vai lá, pela sua soberania, elege alguns dentre aqueles perdidos, né? Predestina-os para a salvação e esquece dos demais. Esquece dos demais. Só que aí entraria um questionamento. Por quê? Se Deus
vê aquele monte de perdidos, está todo mundo perdido, todo mundo destinado ao inferno. Deus vai lá e pela sua soberania ele fala, olha, eu quero esse, quero esse, quero esse, ele elege alguns ali, sem nenhum critério, e predestina esse para a salvação. O resto que fique para morrer, vão para o inferno, tá? Vão se perder e tarará. Então, onde entra a eficácia do sacrifício de Cristo aqui, nesse ponto? Porque se existe esse grupo de eleitos, Jesus Cristo só viria morrer para os eleitos, então? Jesus Cristo morreu só pelos eleitos? Jesus Cristo veio apenas confirmar a salvação dos eleitos? Que é um pensamento calvinista? No nosso entendimento, não. Jesus Cristo veio morrer por todo e qualquer ser humano. Jesus Cristo veio morrer por todos. Todos. Por quê? Vamos supor que os irmãos que estão aí ouvindo, temos aqui, vamos usar o diácono Adeone aqui como exemplo. Vamos supor que Deus olhou para o diácono Adeone e falou assim, eu vou salvar o diácono Adeone. Aí Deus olhou para o Josivaldo e disse assim, eu não vou salvar o Josivaldo. O que tem no Adeone que fez Deus escolhê-lo e o que tem em mim que fez Deus me rejeitar? Para o pensamento calvinista, absolutamente nada. Deus escolheu porque ele quis escolher e acabou. E ainda diz assim, e quem somos nós para questionar isso? Só que aí vai bater contra aquilo que nós chamamos dos atributos de Deus, entre eles o amor, né? Primeiramente o amor, justiça, misericórdia, equidade. Que julgamento seria esse? Que Deus olhasse para todo mundo é pecador, ninguém merece. Deus olha assim e fala, eu vou mandar isso para o inferno, eu vou trazer isso para o céu. Que julgamento seria esse? Seria justo esse julgamento? Não. Portanto, Jesus Cristo morreu por todos os homens. Todos os homens. A expiação, né, o alcance da expiação, ela é ilimitada. Só que, obviamente, só vai ter efeito naqueles que receberem o Evangelho de Cristo, aqueles que tiverem fé no sacrifício de Cristo, né? Só vai ser eficaz na vida dessas pessoas. Então, mas a salvação, ela está franqueada a todos os homens, indistintamente. Não tem nenhum melhor do que o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Então, todos nós, todo ser humano, seja ele quem for, ele tem condição de ser salvo. Se receber Jesus Cristo pela fé, ele tem condição de salvação. Ok? Então, esse é um ponto interessante aqui com relação à eleição e predestinação. Vamos mais. Nós temos aqui, nós falamos com relação às condições, vamos falar condições da eleição, ela é oferecida a todos. Ela é oferecida a todos. Nós temos João 3,16, né? Obviamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Temos também 2 Timóteo 2, 4 e 6, que é quando Paulo está dizendo assim, que o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de sua glória. Então, o desejo de Deus é que toda a humanidade se salve. O desejo de Deus é que toda a humanidade se salve. É por isso que nós falamos que a nossa visão um sinergismo evangélico, anote esse termo, ou monergismo condicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a salvação ela vem de Deus, certo? O homem ele não participa em nada nessa questão. O homem não tem condição de buscar a salvação por si mesmo, certo? O homem não consegue buscar a Deus pela sua própria vontade, se não fosse primeiramente Deus, né, dando esse primeiro passo, derramando da sua graça por toda a humanidade. Isso é chamado de graça preveniente, graça que vem antes, certo? E a graça que vem de Deus, a graça que foi provida pelo próprio Deus. Então vejam só, essa graça alcança todos os homens, dando a esses homens condições de responder positivamente ao Evangelho de Cristo. Então, onde é que entra a responsabilidade humana nessa questão? Aí os irmãos calvinistas vão dizer que
no nosso pensamento, a salvação ela teria algum mérito humano. Não, a salvação não tem nenhum mérito humano. Os méritos são de Cristo. Todos os méritos da salvação são de Cristo, ok? O que acontece é que Deus colocou por responsabilidade do próprio ser humano de aceitar pela fé essa salvação. Deus não obriga o ser humano a servi-lo, certo? Então, ele proveu a salvação, abriu a porta da salvação, entregou Jesus Cristo para morrer por todo e qualquer ser humano. Agora, cabe ao ser humano recebê-lo pela fé. Recebê-lo pela fé. Isso é o que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos ensina que Deus, ele deu ao ser humano essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade. Deus não fez assim, eu escolhi você para ser salvo, então você vai ser salvo de qualquer maneira. Você vai ter que ser salvo porque eu predestinei você à salvação. Não foi assim que aconteceu. Deus abriu a porta da salvação para todos os homens, todo ser humano, e deu a responsabilidade para que esses homens recebam a salvação pela fé em Cristo Jesus. Carlos Augusto Vailate dá ele faz uma ilustração muito interessante com relação a esse ponto, que é o seguinte: é como se fosse tá lá um mendigo, vamos supor, nós somos esse mendigo, esse esmoléu, e vem alguém e dá um dinheiro para esse mendigo, né? O mérito está em quem ofertou ou em quem recebeu a oferta? O mérito está em quem está ofertando. Então, a salvação ela é ofertada a todos os homens. Esse mendigo, ele pode receber essa oferta ou rejeitar essa oferta. Você está entendendo? Não é mérito do mendigo, não é mérito do esmoléu. É mérito de quem está ofertando. Então, a salvação é mérito de Cristo. Foi Cristo quem proveu a salvação. Não foi o homem que buscou por si mesmo a salvação. Foi Cristo quem proveu essa salvação. Então, os méritos são de Cristo. Só que existe uma responsabilidade humana com relação a essa salvação. Por isso que é chamado de sinergismo evangélico. Porque Deus abriu toda a possibilidade, foi Deus quem proveu a salvação, mas ao homem compete a responsabilidade de receber pela fé. Certo? Então, sinergismo evangélico ou monergismo condicional estão dentro da mesma ideia aí. Diferente disso seria o monergismo incondicional, que é do pensamento dos calvinistas, em que Deus ele é quem abriu a porta da salvação, certo? Ele ofertou a salvação, mas ele compulsoriamente, vamos dizer assim, trouxe aquelas pessoas que seriam salvas. Ele falou assim, você vai ser salvo, você querendo ou não, tal, né? Lógico que de uma forma bem simplista, mas é mais ou menos esse o pensamento. A nossa ideia é de que essa salvação, essa eleição, ela é condicional, de tudo isso que nós já expomos aqui, né? Então, ela é recebida, né? Nós já vimos aqui, ela é oferecida a todos os homens, os textos que nós apresentamos, e ela é recebida pelo arrependimento e fé, tá certo? Pelo arrependimento e fé. Então vamos lá, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai trazer isso assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, a graça, ela está estendida a todos os homens. Mas para acessar essa graça salvadora, eu preciso ter fé. Eu preciso manifestar fé. Eu preciso acreditar, como a Bíblia diz, que Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, né, que ele ressuscitou e tal. Então eu preciso crer, eu preciso ter fé. Se não tiver, eu não recebo essa salvação. Entendeu? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, tudo aqui relacionando em Cristo Jesus, certo? Capítulo 3, versículo 17, do mesmo texto.
E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então é necessário receber essa nova vida, né? Receber essa graça salvadora pela fé. Aí compete ao homem. Essa é a responsabilidade humana com relação à salvação. Isso é o que nós entendemos, certo? Então, vamos trazer aqui o ponto sobre a nova vida dos eleitos, né? Que essas pessoas que foram eleitas em Cristo, elas passam a ter uma nova vida, né? Passam a ter uma nova vida. Então, somos capacitados pelo Espírito Santo, a partir desse momento, né, da eleição, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para viver uma vida de constante busca pela santidade, né? Então, quem nos capacita para viver na presença de Deus, negando o mundo, esse agente que nos ajuda nessa tarefa árdua e difícil é o Espírito Santo, ok? De nós mesmos nós não conseguiríamos. O ser humano, né, a Bíblia ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, por nós mesmos nós não conseguimos buscar salvação, muito menos andar em uma vida de santidade na presença de Deus. Por nós mesmos não. Sem o auxílio do Espírito Santo é impossível nós buscarmos viver uma vida de separação, uma vida de santidade na presença de Deus. Por isso que é muito importante, é de suma importância nós buscarmos sempre ser cheios do Espírito Santo. Buscarmos sempre ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, nós não temos essa consciência. Sem o Espírito Santo, nós não temos essa força para lidar com essas situações, para lidar com as tentações, com as paixões mundanas, né? Então, nós precisamos, biblicamente falando, é o Espírito Santo o agente do processo da santificação, entendeu? Esse processo de santificação aí é obra do Espírito Santo e nós necessitamos de tê-lo em nossas vidas, né? Então nós temos aqui base bíblica para falar sobre isso, né? Somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, onde culmina com aquele texto que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que importa que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, né? Daquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e assim por diante. Então esse texto vai falar da glorificação final do ser humano, é aquilo que nós falamos naquela outra aula que eu ministrei, né? Falamos sobre a ordem da salvação, essa mecânica de como funciona a questão da salvação. Nós falamos sobre a justificação, né? Sobre a santificação e a glorificação, que são processos, né? A justificação, quando Deus, né, sem nenhum mérito humano, envia Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida e, portanto, nos tornarmos justos diante de Deus. Aí vem o processo da santificação, que é aquele processo que nós nos posicionamos como justos diante de Deus, mas na prática diária nós ainda somos pecadores. Então o processo da santificação é o que vai nos purificando, a gente vai sendo purificados de toda a nossa vã maneira de viver, de todas aquelas práticas erráticas que nós tínhamos e tal, e assim por diante, até culminar na glorificação, que é quando nós teremos o nosso corpo transformado, né? E esse corpo já não mais terá toda essa fabilidade que temos nesse corpo agora. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos ao pecado. Enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos ao erro, à queda, certo? Mas é o Espírito Santo que nos capacita para continuar de pé nessa caminhada, nessa jornada rumo à eternidade, ok? Então vamos falar da predestinação. Vamos falar da predestinação. Então, recapitulando aqui, a eleição trata da escolha que Deus faz, né? E nós falamos aqui
quais são os critérios dessa escolha, dessa eleição, quais são as bases dessa eleição e quem são de fato os eleitos. E agora vamos à predestinação. A predestinação, como já falamos, é aquilo que Deus predestinou para acontecer com esses eleitos. Vou dar um exemplo bem simples aqui para a gente entender. Vamos supor que você vai ao sacolão. Você vai ao sacolão e lá você vai comprar tomates. Você vai fazer o que com esse tomate? Então, você já está dando um destino para esse tomate. O tomate vai ser para fazer salada. Pronto, seu tomate vai ser para fazer salada. E você vai no mercado e você vai escolher o tomate, você vai eleger quais serão os tomates que você vai levar, né? Então você pega o tomate, tal. Você elegeu tomate. Você elegeu tomate. E a predestinação? Ele está predestinado para quê? Para virar salada. Tá entendendo? De uma forma bem simples, mas acredito que dá para entender isso aqui. Então, Deus elegeu em Cristo a igreja e predestinou esses eleitos para a salvação. Deus em Cristo elegeu todos aqueles que estiverem em Cristo, estão predestinados para a salvação, certo? Então, não tem aquela predestinação, a chave aqui é a eleição. Você foi eleito? É salvo. Você foi eleito? É salvo. Entendeu? Então, a predestinação bíblica vai falar de salvação. Contrariando o pensamento dos calvinistas, que falam que alguns foram predestinados à salvação e outros para a perdição, mas a predestinação bíblica está falando para a salvação. Aqueles que foram eleitos são predestinados para a salvação, certo? Então, quem são os predestinados? Quem são os predestinados? Os eleitos. Os eleitos são os predestinados. Então, recapitulando, não existe dupla predestinação, como dizem os calvinistas, certo? Então, tem também as bênçãos desses eleitos. As bênçãos desses eleitos. Por quê? A nossa lição vai falar sobre... Nós falamos aqui sobre a nova vida dos eleitos, estamos na predestinação, e vai falar da adoção de filhos. Adoção de filhos. Paulo traz essa linguagem que não é comum entre os judeus, mas é comum entre os gentios, com relação à adoção, porque ele vai trazer até esse paradoxo lá em Romanos, né, que vai falar que realmente quem eram os eleitos seriam os judeus. E nós, a igreja, fomos enxertados nessa árvore, né? Ou seja, nesse texto aqui ele vai trazer a ideia da adoção. Nós fomos adotados. Só que esses adotados, né, eles possuem os mesmos direitos de quem é filho, biologicamente. Então, assim, ele vai dizer aqui que nós fomos adotados e gozamos dos mesmos direitos de um filho, no caso seria um filho legítimo. Mas essa adoção ela é tão interessante que o Espírito de Deus que começa a habitar em nós, ele nos torna, de fato, filhos, não mais adotivos, mas filhos gerados. É um negócio muito interessante quando Paulo vai usar essa questão aqui da adoção, que a gente não vai viver como filhos adotivos, né? Ele até vai falar sobre o Espírito dentro de nós que clama Abba Pai, meu Pai, ou seja, o Espírito essa ação da adoção, espiritualmente falando, nós nos tornamos filhos, né? Assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos. E é interessante que Paulo ele está direcionando, você pega essa parte aqui, parece que Paulo está direcionando aos judeus, lógico que ele está comunicando aos gentios, né? Está comunicando aos gentios, mas de certa forma informando aos judeus, assim como ele faz lá em Romanos, né? Romanos, porque os judeus vão bater no peito e dizer: nós somos os filhos da promessa, de nós partiu os profetas,
de nós nasceu o Messias, de nós veio a lei e tal, aquela coisa toda. E Paulo vai mostrar que diante de Deus, judeu e romano, grego, gentil, estão todos no mesmo patamar quando nós colocamos aí a questão da igreja composta de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele também vai dar uma alfinetada aqui e vai dizer assim, ó, Deus escolheu, né, Deus quis inserir este grupo de pessoas no plano da salvação, né, pela adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus fez isso porque Ele quis fazer. Ele quis fazer. Né? Então Ele quis inserir dentro do plano da salvação aqueles que não eram, entre aspas, filhos legítimos, mas por adoção se tornaram filhos. Vocês entenderam aí a linguagem que o apóstolo Paulo está usando para falar sobre essa bênção da eleição, né? Que nós fomos predestinados para ser filhos também, certo? Então, aí vai falar sobre os privilégios, né? Os privilégios da adoção, que ele vai dizer assim, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Então, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens. Então, foi Cristo, como está escrito lá em Isaías, capítulo 53, que ele vai dizer que ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, tomou sobre si. Ele vai dizer que o castigo que nos trouxe a paz, né? O castigo que nos trouxe a paz ali do hebraico shalom, que não é apenas aquela paz da ausência de guerra, mas é aquela paz com Deus, porque o pecado nos colocou em inimizade com Deus. E quando Cristo morreu, ele faz essa reconciliação entre o homem e Deus. Foi Cristo quem nos reconciliou com Deus, né? Muito importante esse ponto aqui. O filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, aqui dentro das regras da lei romana, o filho adotado ele recebia tinha direito ao nome, certo? E aos bens daquela pessoa que adotou, ou seja, ele tinha os mesmos direitos do filho, né? E com relação também à salvação, tá? Os benefícios aí da predestinação. Filhos por adoção, né? Nós somos adotados, fazemos parte da nova família de Deus e temos garantia da salvação em Cristo. Em Cristo. Não é aquela ideia de uma vez salvo, sempre salvo. Mas em Cristo nós temos garantia de salvação. Vocês estão entendendo? Garantia de salvação. Não tem aquele negócio, se eu continuar servindo a Cristo, se eu continuar firme em Cristo, eu vou ser salvo? Será que eu vou ser salvo? Será que não tem alguma outra coisa que eu preciso fazer? O que o texto vai nos dizer é não. Você pode confiar que estando em Cristo, a salvação é garantida. Aí fora de Cristo é outra história, certo? A predestinação de salvação é para aqueles que estão em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Então, que nós tenhamos confiança que estando em Cristo, nós temos por garantia a salvação eterna. Ele nos garante a salvação eterna através ali do seu sacrifício lá no Calvário, né? Através do seu sangue derramado, da propiciação, da reconciliação, da expiação dos nossos pecados, certo? Da inimizade que nós tínhamos com Deus e Cristo foi lá e nos propiciou, ou seja, propiciou Deus que estava irado com a humanidade, irado com o pecador. Agora nos tornamos agradáveis a Ele através do sacrifício de Cristo lá no Calvário. Amém? Então, para fechar, aqui nós estamos fechando, a expiação ela é ilimitada, como nós falamos. A expiação de Cristo não morreu apenas pelos eleitos, Cristo morreu por todo e qualquer ser humano,
Cristo morreu por todos, mas a salvação, essa expiação, ela só tem eficácia naqueles que a recebem pela fé. Ok? Então, é óbvio que Cristo morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Isso é uma obviedade, né? Então, a expiação, ela é ilimitada. A eleição, ela é condicional, certo? Eleição condicional, expiação ilimitada. E a predestinação é a salvação dos eleitos, ok? Na conclusão, nós temos aqui: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, é uma dádiva, né, recebermos de Deus essa eleição em Cristo. Portanto, o coração ele precisa estar sempre em gratidão por conta disso. Não havia e não há méritos em nós, não há nada em nós que fizesse merecer tão grande amor. É inexplicável esse amor, mas ele nos amou. Ele nos amou e entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que através do seu sacrifício nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. E se tiver aí alguma dúvida, nós continuaremos, né, no nosso bate-papo aí, conversando no grupo do WhatsApp. Então, que Deus e Cristo abençoe a todos vocês. Até mais e a paz do Senhor.